Seguinte, o Vitória vai jogar fora de casa contra o Atlético Mineiro. Como a gente sabe, o rubro-negro vai entrar em campo ali naquela pressão por ter voltado para a zona de rebaixamento. De volta ao Z4 antes mesmo de jogar. A rodada começou e os jogos de ontem trouxeram problemas para o rubro-negro. O Fluminense venceu o Cruzeiro por 1-0 e mandou o Leão de volta à zona de rebaixamento. Além disso, a vitória do Criciúma sobre o Atlético Goianiense afastou a equipe catarinense dos clubes que brigam para não cair. O Vitória não depende mais de si para se salvar. O time terá que contar com tropeços dos adversários para escapar. Vai dar certo, mentaliza que vai dar certo, faz diferença. Mas para isso, fazer o dever de casa é essencial, ou melhor, dever fora de casa. O rubro-negro enfrenta o Atlético Mineiro, que vem de uma sequência negativa como mandante. Já são 2 derrotas seguidas no Brasileiro. Eu acho que o time tudo tá comprometido, tá com a cabeça bem focada para primeiro manter o gol em 0 e depois tentar fazer uma diferença para ter uma vitória. O Vitória não é um dos melhores visitantes. Dono apenas da 15ª campanha jogando fora de casa, o clube venceu apenas 3 dos 14 jogos disputados. Vale lembrar que 2 dessas vitórias vieram no segundo turno contra Palmeiras e Atlético Goianiense. Tem que manter a concentração, não dar chance para o rival e eu acho que se a gente conseguir fazer isso, a gente vai ficar mais perto da vitória. O confronto de sábado será também a primeira vez que Hulk enfrentará o clube que o revelou. 20 anos depois, o atacante volta a encontrar o Vitória na Arena MRV. A bola rola às 4h30 da tarde e o Leão precisa vencer para não ficar para trás na briga pela sobrevivência no campeonato. Eu acho que todo mundo junto, atleta, comissão, diretoria e torcida, vamos a conseguir nosso objetivo de permanecer na Série A. Vamos falar desse time do Vitória. É um jogo difícil, a gente já sabe, né? Antes mesmo da bola ter rolado ontem, a gente já sabia das dificuldades para o Vitória com essas 2 partidas fora de casa. Agora é tentar se reinventar, né? Porque qualquer ponto amanhã vai ser aí bem importante para o Vitória. Se conseguir tirar pelo menos um ponto, vai ser muitíssimo importante. A gente entende que o Vitória venceu a equipe do Atlético, mas no momento em que o Atlético não estava bem na competição, não é que esteja bem hoje, mas hoje ele já sabe no que ele tem que focar e é um jogo mais difícil, será um jogo mais difícil enfrentar o Atlético lá nos seus domínios. A gente sabe, né? Futebol, o jogo é jogado, é lá dentro. A semana passada eu falei aqui, um bocado de torcedor do Vitória aí, Gil, mais uma vez, tome LJ aí, disseram que eu tinha que ir pro hospício, porque eu falei... Você falou o quê, Zó? Porque eu falei que o Vitória era um time ousado, e o Vitória é um time ousado, eu não falo assim, ó, é porque ele está na situação que se encontra, e esteve sempre ali beirando, saiu, voltou, hoje está na zona do rebaixamento, mas o time não se apresenta de maneira apática, o Vitória não faz aquele jogo insosso, aquele jogo ruim, aquele jogo feio, ele se esbarra em situações dentro do próprio jogo, porque futebol, o detalhe resolve o resultado de uma partida. E assim o Vitória vem perdendo por conta disso. Não vou nem colocar aqui a questão qualidade, isso, aquilo outro. O Vitória tem se apresentado de uma forma, por exemplo, o jogo mesmo que ele perdeu, esse último jogo contra o Internacional. O Vitória jogou para perder, então é nesse momento, nesses pontos que eu digo que é um time ousado. Então com essa ousadia ele pode chegar mais uma vez, quem sabe, diante desse Atlético, enfrentar para fazer pelo menos, se tirar um ponto já vai ser de muita valência, vai ser de muita importância e assim pelo menos a gente espera, né, Antonella? Você também concorda comigo? Concordou, tá vendo? Eu corroboro com o que Jota falou. O Vitória vem fazendo um bom retorno, um ótimo retorno. Se o Vitória está na situação que se encontra na tabela atualmente, não é por causa do momento atual, é por causa do primeiro turno ruim que fez, certo? O Carpini agora encontrou uma equipe ideal, certo? Então o Vitória vem fazendo boas partidas. Ontem, conversando com um amigo meu, torcedor do Vitória doente, ele falou, Léo, o Vitória ganhou por 2 últimos campeões da Libertadores fora de casa nesse Brasileirão, que foram o Fluminense e o próprio Palmeiras. Então por que não pode chegar lá dentro e surpreender o Galo?
Claro que é um jogo difícil, tem que entrar muito ligado. Esse ataque do Atlético Mineiro é muito forte com o Hulk, o Paulinho, o próprio Scarpa ali no meio de campo. É um time muito difícil, um dos favoritos ao título brasileiro não, mas da Libertadores está na briga ainda, na própria Copa do Brasil. Então isso mostra toda a força do Atlético Mineiro, brigando ainda em 3 frentes nessa temporada. Então o Vitória amanhã tem que entrar com muita disposição, ligado do começo ao fim. O Bahia chegou lá, empatou com o Atlético Mineiro em 1-1, então porque o Vitória também não pode conquistar o bom resultado. Tem o Paulinho, né, amanhã. O Paulinho está suspenso? Está suspenso, verdade. Paulinho está fora e tem mais uns 2 desfalques. O Bernardo está fora também, está machucado. Mas mesmo assim o Galo tem um dos melhores elencos do país. Tem elenco, tem time, né? E a gente sabe que não vai ser um jogo fácil para o Vitória, não. Verdade. A gente está falando de primeira divisão, né? Que não tem jogos fáceis dentro da competição. E quando vai se aproximando do final, é muito mais difícil você tirar ponto de algumas equipes. Porque agora começa a se preocupar tanto na parte de cima como na parte de baixo do campeonato. E o Vitória pecou muito não fazendo aquela famosa gordurinha no campeonato, no início, e agora paga um preço caro por estar nesse momento aí na zona de rebaixamento. E todos nós sabemos que não é fácil, porque todos querem sair. E quem está na parte de baixo, o Fluminense saiu ontem, o Corinthians ainda continua lá na parte de baixo da tabela, apesar de estar fazendo outra competição muito bem. Mas o Vitória tem que procurar fazer seu jogo e pensar em tirar ponto do Atlético Mineiro lá dentro. Não vai ser um jogo fácil, eu sei bem disso, porque a torcida do Atlético é uma torcida também muito forte, que vai fazer com que a equipe, mesmo com outros jogadores, busque o resultado. E a equipe grande é isso, quem está fora quer ganhar a titularidade. Então é uma oportunidade de um jogo como esse de ganhar confiança e o treinador aproveitar em outro momento. Vai ser uma pena, né, se a gente tiver que conviver com esse descenso. Não estou dizendo que o Vitória caiu, não estou dizendo que vai cair, mas ninguém aqui é maluco, torcedor nenhum também é lerdo para não entender que a situação é complicadíssima e que o caminho é fadado a isso. Mas existe a condição, sim. O próprio Bahia, o ano passado, escapou no último jogo por conta de um resultado fora do campo de jogo do Bahia. Por que não pode acontecer também esse ano com o Vitória? Tem que se manter aí, nesse espaço onde ele se encontra. Hoje está na zona do rebaixamento. Mas para sair, depende dele nessa próxima rodada, nesse jogo de amanhã, né? Nesse jogo de amanhã, para dizer melhor. Então, assim, a gente sabe que a dificuldade existe, porque o futebol brasileiro, o campeonato brasileiro é muito difícil. Não existe jogo fácil para ninguém. Todo jogo é sempre difícil e o que nos cabe agora importa mesmo é saber que o Vitória precisa fazer a sua parte. Só isso.